Olá, boa tarde a todos. A palestra agora será a respeito de metaverso e o futuro da aprendizagem, né? Eu me chamo Marcos, sou pedagogo, tenho especialização em educação no ensino superior, tenho especialização em neuropsicologia e também gestão escolar. Atualmente atuo dentro da Escola do Futuro, né, que é tão importante nas regiões goianas para levar a tecnologia. E hoje vamos falar a respeito desse metaverso e o futuro da aprendizagem. O metaverso é uma terminologia que significa o mundo digital tentando replicar a nossa realidade, né? Eu vejo muito falar a respeito de metaverso e poucas pessoas entendendo o que é o metaverso, né? Eu trouxe aqui uma referência para que vocês entendam desde o princípio como essa terminologia surgiu, tá? Lá nos anos 90, nós temos um livro, Snow Crash, de Neil Stephenson, que é um livro muito interessante, que foi daí que Mark Zuckerberg pegou essa terminologia metaverso. Esse livro ele trata, né, de um mundo em caos, onde uma pessoa foge desse mundo em caos, né, dessa realidade, e entra em um mundo virtual, tá? Ainda nos anos 90, nós temos uma grande desenvolvedora de jogos, a Sega, que fez o seu óculos VR, né, para jogar jogos naquela época que não tinham tantos pixels, né? Então, infelizmente, não foi algo promissor, mas dentro da realidade hoje, da tecnologia que nós temos hoje, nós vemos que esse óculos, que foi desenvolvido lá nos anos 90, se assemelha muito com os óculos que nós temos hoje, né, de realidade virtual, tá? E aí, passando-se o tempo, lançou, né, uma simulação de vida real dentro desse universo virtual, que foi o Second Life, né? É um jogo que fazia essa simulação de vida real, e as pessoas interagiam dentro desse jogo, né? Mais para frente um pouco, nós temos aí o The Sims, um jogo muito famoso, né? Onde tivemos mais, como que eu posso dizer para vocês, mais peculiaridades dentro do jogo, né? O Second Life era de um jeito, o The Sims trouxe várias outras peculiaridades, transformando, né, essa simulação em algo mais notório. Metaverso é a união de internet, realidade aumentada, realidade virtual e IoT, tá? A internet sabemos que é algo que transformou o mundo e continua transformando e vai transformar, né? A realidade aumentada, eu acredito que todos já tiveram acesso em filtros de Instagram, enfim. Tem até um jogo que tratou muito bem essa realidade aumentada e trouxe ela de uma maneira mais explícita. Aquele jogo Pokémon Go, né, que as pessoas caçavam o Pokémon, tal. Mas o metaverso ele não quer que você dependa de um dispositivo para acessar essa realidade aumentada, né? Lá, quando você ia capturar o Pokémon, a Pokébola estava no celular e o Pokémon somente aparecia no celular. O metaverso ele quer te levar para uma interação mais real, né? Para uma experiência mais real, ok? A realidade virtual é tudo aquilo que a internet, né, traz para a gente como realidade dentro desse mundo virtual. E nós temos o IoT, que significa a internet das coisas, né? Hoje nós temos dispositivos que há muito tempo atrás não tinham a internet operando, né? E interligados entre si. A gente pode notar hoje em dia que uma lâmpada, através de uma assistente, ela se liga, ela se apaga, né? Televisores hoje são Smart TVs, entendeu? Então, o IoT ele vem juntando isso, realidade virtual, realidade aumentada, internet e o boom, metaverso, ok? Dentro do metaverso, nós temos a capacidade de criar avatares, né? O avatar nada mais é do que uma representação sua, né? Uma representação da sua identidade, como você quer ser dentro desse metaverso, né? Eu fiz aqui uma representação minha, não sei se está muito parecido, mas enfim, esse avatar é feito para estar dentro dessa realidade, né? Dentro dessa realidade virtual, representando você, né? Com isso, você pode customizar.
o avatar ele é livre para customização, né? Você pode criar ele da maneira que você achar adequado. E aí eu trouxe as possibilidades dentro do metaverso. Hoje nós já temos lojas operando dentro de metaverso, né? Vendendo customizações para os seus avatares. Hoje nós já temos shows que são transmitidos nesse metaverso, né? Shows que são transmitidos em uma realidade virtual, tá? E nós temos várias outras inúmeras possibilidades que o metaverso vem trazer. Hoje nós sabemos que são infinitas, né? Mas eu sei que logo mais nós chegaremos em um patamar onde o metaverso será aquela alavanca para uma outra tecnologia que chegará, não é isso? Bom, eu tenho aqui os pilares do metaverso na educação. Eu coloquei a realidade aumentada, que já é utilizada, né, como uma ferramenta pedagógica para atingir os objetivos pedagógicos. Nós temos a inteligência artificial, que também já é utilizada dentro da educação. Nós temos Big Data, nós temos assistentes, né, que ajudam nesse processo educativo. Tá? E nós temos a realidade virtual, que também já está inserida há algum tempo dentro da educação, né, construindo e ajudando a construir a aprendizagem. Tá? Então, eu coloquei esses pilares, que são os pilares que vão sustentar essa educação dentro do metaverso, né? São pilares que hoje já são utilizados e dentro do metaverso serão ampliados, né, de uma maneira fenomenal. Continuando. A aprendizagem dentro do metaverso, ela se torna significativa. O que isso significa? Significa que o aluno ele vai ter a possibilidade de experimentação, né? A educação ela se torna significativa, a aprendizagem se torna significativa, porque os ambientes eles são compartilhados dentro de realidades paralelas, né? A educação, a aprendizagem, ela se constrói, né, com pessoas que vivem realidades diferentes, né? Isso vai construindo essa aprendizagem. E o metaverso ele vai trazer isso dentro de uma sala, né, de uma maneira mais experimental, né, onde o aluno tem a capacidade de estar em outra realidade, né? A realidade do colega para ele, muitas vezes só falando, não consegue ser entendida, mas o metaverso ele leva aquele outro aluno à realidade do outro colega para experimentação, certo? Bom, imersão e exploração. Imagina vocês, o aluno na aula de história terá a possibilidade de viajar lá para a Grécia, né, e desfrutar daquilo de uma maneira experimental, mais palpável, né? De uma maneira que não está só em figuras em livro, de uma maneira que ele olha e ele se sente ali, naquele lugar, naquela época, né? Isso é um grande avanço para a educação. Hoje, nós já temos muitos especialistas voltados, né, para a construção de aplicativos, enfim, de maneiras e possibilidades dentro do metaverso para que a educação seja cada vez mais efetiva. Tá? Bom, compreensão de mundo. É o que eu falei para vocês, né? O aluno, quando ele está inserido dentro dessa realidade paralela, ele consegue ter uma compreensão melhor de mundo, né? Os livros didáticos são companheiros. Hoje, eles podem e devem ser conciliados junto com o metaverso, né, para trazerem mais experiência para esse aluno, né? Então, o metaverso ele veio para transformar o mundo de uma maneira geral, mas na educação ele vai ter um papel transformador de verdade, tá? Imagina, né? Aqui eu já coloquei um exemplo de nível superior. A pessoa está fazendo lá o curso de medicina e aí ele tem a possibilidade de estar dentro da anatomia, né, com detalhes mais expressivos. Isso é um avanço científico muito grande mesmo, né? Eu coloquei aqui metodologias que são interessantes de saber que serão utilizadas dentro do metaverso, entendeu? Para de uma forma expressiva, trazer essa aprendizagem, né, efetiva. Nós temos o lifelong learning,
que é a educação continuada. Imagina aquela pessoa que desistiu dos estudos em uma certa seriação, né? Enfim, desistiu dos estudos. O metaverso ele vai trazer essa possibilidade dessa educação continuada para essas pessoas que desistiram, mas também para as pessoas que terminaram, por exemplo, um doutorado. Ah, eu terminei o doutorado, o que eu posso fazer além disso? É uma educação continuada, é um lifelong, né, learning. Você pode continuar aprendendo, estimula, né? Traz o quê? Traz motivação. O Learn by Doing, que é aprender fazendo, traz essa perspectiva, né, de o aluno estar aprendendo, mas ao mesmo tempo fazendo acontecer, né? Nós temos aqui metodologias ativas que eu coloquei, a gamificação, a cultura maker, que são tão importantes quanto, né? São metodologias que sustentam, dentro desse metaverso, algo construtivo, algo que realmente levará a educação a um patamar mais alto, né, do que temos hoje. Quais são os benefícios? Metaverso e o futuro da aprendizagem. A acessibilidade é um benefício muito importante. Imagina uma pessoa, né, que está aqui no Brasil e aí ela está cursando línguas. E aí ela tem essa experimentação de estar em outro país, ok? Sem se deslocar do seu próprio país, né? A acessibilidade de estar em outro lugar, mesmo não estando fisicamente, mas estando virtualmente, não é isso? Desenvolvimento de habilidades do século XXI tão importantes, né? Depois que a internet veio, ela trouxe transformações. E nós temos habilidades do século XXI que precisam ser aprendidas, né? Nós temos habilidades dentro desse século XXI que são super importantes para o desempenho de qualquer atividade hoje em dia, não é isso? Promoção da motivação e foco. Aqui eu vou para uma área que é a área de evasão escolar, né? Prevenir essa evasão escolar. Então, o metaverso ele vai trazer essa promoção da motivação. O aluno ele vai se tornar mais motivado, mais focado, quando tem uma novidade ali para ele, né? Quando o ensino e a aprendizagem é de forma expressiva, né? Então, a autonomia e o protagonismo na aprendizagem também são benefícios, né? Isso já vai para um lado de soft skills, né? E os hard skills também são importantes e serão explorados dentro do metaverso para que se alcance uma educação de qualidade, né? E uma aprendizagem efetiva. Só que não podemos, né, falar de benefícios e não trazer aquilo que pode, muitas vezes, passar despercebido. O metaverso, hoje, ele está sendo construído, não é isso? Então, nós temos que pensar também quais são os dispositivos de segurança que esse metaverso contará para proteger os seus usuários, não é isso? Nós temos aqui a gestão de dados, como os seus dados serão tratados. Nós teremos vários metaversos por aí. Mas como se logar a um metaverso, né? Quais dados vocês fornecerão para esse metaverso? Então, é importante essa gestão de dados, saber como, né, cada empresa vai gerir esses dados que são fornecidos. Nós temos aqui a troca de informações. Então, a troca de informações ela será de forma expressiva, né? Por quê? Porque as pessoas se comunicarão dentro desse metaverso. A personificação. Pessoas podem criar avatares da maneira que elas quiserem. Não é isso? Como eu falei lá na questão do avatar, é livre, né? Você pode se expressar através daquele avatar e se esconder também através daquele avatar. Tá? E tudo isso é algo preocupante nesse momento, mas que já nesse momento também de construção pode ser visto como algo a ser estudado, né? Como algo a ser explorado para que o metaverso, dentro da aprendizagem, realmente funcione da maneira que deve funcionar. Nós temos aqui, para finalizar, eu coloquei profissionais preparados. É necessário que sejam revistas as formações dentro da educação, né? Os profissionais que atuam dentro da educação, eles precisam estar preparados para esse metaverso, né? Que já chegou, né? Que logo, logo estará aí incluído dentro de todas as escolas, não é isso? E os profissionais que
que já atuam dentro da área educacional, eles precisam se especializar. É necessária essa especialização. E eu digo mais, já que o metaverso ele está sendo construído, é importante levar uma equipe multidisciplinar para atuar, né, dentro dessa perspectiva, né? Quais são as metodologias que serão utilizadas dentro desse metaverso, né? De que maneira os objetivos pedagógicos poderão ser alcançados dentro desse metaverso, para que não seja somente uma distração, mas que seja um ambiente realmente de aprendizagem, certo? Bom, agradeço muito obrigado a todos, tá? Eu deixei aqui um QR Code, vocês podem acessar, vai direto para a minha rede social, meu e-mail, tá? Agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento, um evento maravilhoso, e aproveitem bastante o evento, viu? Muito obrigado.